Bom, gente, vamos lá, bom dia. Começando e terminando o último capítulo do livro 8 de vocês, página 60, gráficos da função seno e cosseno. Aula de hoje só teoria, para a semana que vem a gente fazer os exercícios aplicando nesses conhecimentos. Quando a gente diz isso, essa parte gráfica, né? A gente pode dizer tudo que é periódico, repetitivo, ondas, frequência, som, música, tem tudo a ver com isso daqui. Mais do que a matemática. A matemática simplesmente estuda os períodos, as amplitudes e tudo mais. Aí as aplicações são muito mais em física ondulatória e em ciência também. Vamos lá, função seno. Lembrando aí o que é o seno. Seno nada mais é do que essa linha em pé na circunferência trigonométrica. Cada volta que eu der é um ciclo dela. Simplesmente é algo que vai se repetindo indefinidamente. Aonde o maior valor para o seno é 1 aqui em cima, o menor valor é menos 1 aqui embaixo. O arco parou, vai estudar o seno. Seno de um ângulo sempre vai ser representado pelo segmento nessa linha aqui. Aqui estaria representado o seno de x. E nós vimos na aula passada que quando você tem x igual a 0, 0 graus, a localização é aqui, você tem o seno valendo 0. 90 graus aqui em cima, o seno vale 1. Valor máximo, maior valor. 180, o seno vale 0 novamente. Volta a valer 0. 270, menos 1, aqui embaixo. E 360, ou 2π, 0. Só que agora a gente vai transportar esses valores para um gráfico, um eixo XY. Dou o valor para x, obtenho o valor da minha imagem, que é seno de x. E sempre lembrar, né, que seno é um valor limitado entre menos 1 e 1. Mínimo valor, máximo valor, por mais que eu fique girando. E aí a construção do gráfico. Uma função domínio real contra domínio real, que a gente vai definir como a função raiz f de x igual a seno de x livre, limpa. Só que você vai ver que a gente vai começar a aumentar essa onda, diminuir a frequência e tudo mais. Como é que eu atribuo aqui simplesmente os valores? Eu dou valores para x, x0, seno de x é 0. Você vem aqui e marca esse ponto. Se x é 0, a imagem é 0. Se for 90, a imagem é 1. Π sobre 2, a imagem é 1 máximo aqui. 180, π vale 0. 270, menos 1. 360, 0. Só que note que só com esses pontos que eu demarquei, são 5. Né? Que às vezes fala, para construir um gráfico, quantos pontos eu preciso? 2, 3, se é reta, bastam 2. Parábola eu já preciso de mais. Seno eu preciso de muito mais. Perceba que com esses 5 pontos não dá para você ter modelo gráfico. Você poderia pensar uno aqui por linha reta, uno aqui por linha reta, uno aqui por linha reta. Você ia errar. Porque em linha reta, né, se fosse linear a função, simplesmente em 45 teria que valer meio. E você sabe que seno de 45 não vale meio, vale raiz de 2 sobre 2. Então aqui, para se conseguir o desenho da função, eu preciso de muito mais pontos. E aí começa. Aqui, 30 graus vale meio. 45, raiz de 2 sobre 2. 60, raiz de 3 sobre 2. E todos os simétricos que nós estudamos na aula passada. Com 17 pontos, você tem um movimento e um modelo gráfico da função seno.
E aí o gráfico da função seno seria algo similar a isso. Um S meio que deitado aí, virado, a senoide. A esse gráfico se dá o nome senoide. Senoide. Esse é o gráfico da função seno. Memorize o gráfico que a gente vai movimentar esse gráfico, vai esticar, vai colocar ele na altura que eu quiser. E a visão que você tem que ter, isso daqui é um período da função seno, ou seja, uma volta naquela circunferência. E quando eu falei algo periódico, repetitivo, eu devo entender que a função seno não é só isso, ela é infinita. Segunda volta, terceira volta, andando no sentido negativo. É onde você começa a perceber que tem tudo a ver com a tua vida, né? Você assiste um filme que tem alguma coisa relacionada à medicina, alguém está morrendo, coloca seu aparelho e está lá. Simplesmente se o aparelho ficar assim, o cara morreu. Porque o batimento cardíaco é algo periódico, que de repente com alguma alteração oscila. Às vezes tem batimento lento. E tudo isso é estudo de períodos, som repetitivo, cordas de um violão, cordas de um arco, de uma harpa, e aí vai. Isso é uma senoide, senhores. Motor de um carro, bateu, né? Bate ao máximo, recolhe, bate, recolhe, o carro não para. Simplesmente eu posso movimentar isso, fazer ele ficar mais veloz, menos veloz, isso depende da aceleração. É o que você vê em fórmulas, na corrida de Fórmula 1, os engenheiros todos ligados no gráfico do motor do carro, né, para ver a resistência e tudo mais. Essa função seno de x, domínio da função real, imagem limitada de -1, que é o valor mínimo, a +1. Tipo de função, é uma função periódica de período 2π. A cada intervalo de 2π, você tem o desenho de uma senoide. Deu uma volta, aconteceu isso. Deu a segunda volta, vai acontecer isso de novo. E assim por diante. Uma função ímpar, só que isso deixa para lá. E a função cosseno, complementando a teoria do capítulo de vocês, função seno e função cosseno. A cosseno, bem similar à seno em todos os aspectos, quase, sempre limitado de -1 a 1, simplesmente em vez de estudar o eixo x, você estuda o eixo y. Cosseno assume o valor máximo aqui 1, o valor mínimo aqui -1, e cosseno de x representa sempre o segmento aqui no eixo x. E os valores de cosseno tradicionais, se x é 0, o cosseno vale 1. Se x é 90 graus, quando eu projetar na linha do cosseno, vale 0. 180, o cosseno vale -1. 270, 0. 360, o meu cosseno volta a valer 1. Também é uma função periódica que o ciclo é de uma volta. Deu uma volta, vai repetir tudo o que aconteceu na primeira. Cosseno como seno, também limitado de -1 a 1. Gráfico da função cosseno, dou valores que eu tenho para o cosseno. 0 é 1, 90 é 0, 180 -1. Atribuo no eixo XY, está lá. Se for 0, vale 1. Se for 90, vale 0. 270 vale... 180 vale -1. 270, 0. E 360 vale 1.
Também atribuindo vários valores, os 17 que eu conheço, dá para você imaginar que o gráfico de uma cossenoide é um gráfico assim. Seno, um S deitado. Cosseno seria aí, vamos dizer, um guidão de bicicleta, chifre de boi, um arco mais ou menos assim. Como sendo uma função periódica, que você representa no cosseno aqui, cossenoide, é o nome que se dá a essa curva. Isso é uma volta na circunferência, porém, eu devo permanecer repetindo, segunda volta, nova cossenoide vai se formar. Voltando do campo negativo uma volta, nova cossenoide vai se formar. A cada curva dessa, você tem o que a gente chama um período da função. Domínio também real, imagem também mínima é menos 1, máxima é 1. Tipo de função periódica de período 2π. Eu demoro uma volta completa, 2π, para desenvolver uma cossenoide normalmente, uma função par. Agora o que vamos estudar e o que nos interessa. A função matemática seno de x, cosseno de x, tem lá seu período e sua imagem. Só que você começa a ver que você vai começar a transformar esse gráfico. Eu disse a vocês que você coloca na altura que você quer, você amplia o que você quer, em sua amplitude ou frequência, que é dito período, você muda a função. É o que se utiliza muito aí hoje, né, em informações de dados. Dadas as funções, olha bem, seno de x você estudou. Eu vou apresentar agora os modificadores. O A. O que é o A? Algo que eu vou somar a seno de x. O B. Algo que eu vou multiplicar o seno de x. O M. O que eu vou multiplicar o arco x. Não os senos. Quem multiplica o seno é o B. O M multiplica o arco. E o N, que eu somo alguma coisa x. Então não vamos ter só seno de x. Seno de x é fixo. Agora, o que pode mudar a função é o que eu vou injetar na função seno de x. Assim, o que eu posso também pensar. Primeiro, o que o A vai fazer? O A, que é quem você soma seno de x, desloca o gráfico na vertical. O gráfico sobe ou desce. Eu coloco aquele gráfico seno na altura que eu quiser. Posso subir, posso descer. O que ocorre com um SA? Vai alterar a imagem. A imagem de seno era de menos 1 a 1. Se eu somar alguma coisa, eu vou alterar isso. Deixo de ter aquela imagem de menos 1 a 1. Posso ter alteração. Não vai alterar o período continua sendo 2π. Eu preciso de uma volta, simplesmente, para desenvolver uma senoide. O B, veja a diferença, aqui desloca o gráfico, aqui vai deformar. Quando eu multiplicar o seno por um valor, eu deformo o gráfico na vertical. O gráfico estica ou encolhe. Vou esticar ele, colocar ele do jeito que eu quiser esticar. Na altura, amplitude, mudar a amplitude, ou encolher, se eu quiser, eu posso diminuir. Também altera a imagem, não altera período. Então A e B são os alteradores da imagem de uma função. Nenhum deles altera o período. Para desenvolver a senoide, eu continuo tendo que ter o intervalo de 2π, uma volta. O M
que é o mais chatinho, que depois a gente vai começar a ver, o M deforma o gráfico na horizontal. Você estava mexendo com a vertical. Eixo Y, alterações na imagem. Agora você vai mexer na horizontal. E este M estica ou encolhe a senoide, ou deixa ela mais longa ou mais curta. Certo? O que vai acontecer com este M? Altera o período, coisa que A e B não fazia. Não altera a imagem. Este M, um elemento que eu multiplico o arco, vai simplesmente alterar o período, mas não altera a imagem. Quem altera a imagem é A e B. Quem fica aqui para o lado de fora, fazendo com seno. Aqui eu estou fazendo com arco. E o N, que também é chatinho, mas é o que menos importa para a gente no momento, principalmente na matemática, só no efeito gráfico. Desloco o gráfico na horizontal. Eu coloco o gráfico para a direita ou para a esquerda, onde eu quiser. Porém, o efeito dele para a matemática, como eu disse, é muito pouco. Não altera a imagem, não altera período, não muda nada. Se eu somar ao arco qualquer valor, não vai alterar nem imagem nem período, e sim um deslocamento desse gráfico em relação ao que você tem como referência. Beleza, agora por isso em prática, isso vale também tudo para cosseno de x. A mesma regra de seno vale para cosseno. O que muda é o gráfico que você vai estudar. Então agora, gente, pondo em prática isso, preste atenção, a coisa é bem fácil. E depois a resolução de exercício também se transforma em fácil. Só que eu tenho que saber tudo o que eu falei aqui anteriormente. Exemplo 1. Se a função é f de real em real é seno de x, você tem aqui a sua senoide. Seno de x é isso. Não muda. Começa no 0, em 90 é o máximo, em 180 é 0, aqui é menos 1, em 270, 2π vale 0. É a curva tradicional seno de x. Isso daqui vai ser o que a gente chama função y igual a seno de x. O que eu quero agora fazer é o seguinte: usar aqueles elementos que eu acabei de apresentar a vocês. Se eu vier aqui somar 2. Gente, o ato somar 2. Eu posso dizer que se eu tenho a função seno de x é essa daqui, se eu somar 2, cada pontinho dessa, isso é um monte, infinitos. Se eu somar 2, cada ponto desse aumenta 2 unidades, não tem como negar. Este vai aumentar 2 unidades, este vai aumentar 2 unidades, este 2, este 2, este 2, este 2. Esse gráfico vai subir. Duas unidades. Cada ponto desse, se aqui valia 0, vai passar a valer 2. Se aqui valia 1, vai passar a valer 3. Valia 0, vai passar a valer 2. Valia menos 1, vai passar a valer 1. 2 unidades para cima. Se aqui valia 0, vai passar a valer 2. E olha a tua senoide o que faz. Isto daqui é a função y igual a 2 mais seno de x. O que eu disse que o A fazia,
desloco o gráfico na vertical. O gráfico sobe ou desce. O que esse gráfico fez em relação ao original? Subiu 2 unidades. O gráfico não deformou, continuou sendo o mesmo gráfico, 2 unidades para cima. Como eu disse, eu coloco na altura que eu quiser. Se eu somar 10, eu elevo ele em 10 unidades. Se eu somar 3, eu elevo ele 3 unidades. Se eu somar um número negativo, eu desço ele. Simplesmente desce. Tirar 1, somar menos 1, desce 1 unidade. Coloco, vamos dizer, ele na altura que eu quiser e diferencio dessa. Esse gráfico nunca vai cruzar com este. Seriam frequências diferentes, vamos dizer, né? Aquela coisa. Aonde? O que aconteceu com este gráfico? Não mudou o período. Para continuar desenvolvendo, eu continuo gastando aqui o intervalo de 2π. Portanto, o período dessa função, se alguém me perguntar, continua sendo o período da função normal 2π. Agora, a imagem mudou. Minha imagem normalmente é de menos 1 a 1. A minha imagem aqui vai ser o mínimo é 1. O máximo é 3. Meu conjunto imagem nessa função ficou de 1 a 3. Aqui seria o meu conjunto imagem dessa nova função. Altera a imagem, não altera período. Coloco na altura que eu quiser. É só somar alguma coisa função seno. De novo aqui, quando você tem A mais seno de x, concluindo, desloco o gráfico na vertical, sobe ou desce quando eu somo um valor negativo. Alteração na imagem, tradicionalmente de menos 1 a 1, ficou de 1 a 3. Não altera período, que continua sendo 2π. Beleza. Agora o segundo exemplo. Quando eu multiplico em vez de somar, e aí vamos pensar, você tem a senoide aqui, seno de x, seu S deitado. A proposta agora é se eu multiplicar por 2 e não somar por 2. Vier aqui e multiplicar por 2. O ato de eu multiplicar por 2, a gente tem a noção errada sempre que quando eu multiplico por 2 aumenta. Não é errado dobrar. Se você tem 0, eu posso dobrar, triplicar, quadruplicar, multiplicar por 10, você vai continuar tendo 0. Aumento percentual. Se você tem 0, continua sendo 0. Eu posso dar 100% de aumento, 200% de aumento, 1000% de aumento. Se você não ganha nada, você continua não ganhando nada. Se eu multiplicar por qualquer número, se é 0, permanece 0. Então, por isso que não há um deslocamento. Seno, você tem 3 pontos num período de 2π que vale 0. Esses pontos aqui não vão arredar o pé. Só que o que não é 0, lógico, multipliquei por 2, se é positivo, aumenta. Agora, se é negativo, diminui. Multiplicar por 2 um número negativo é uma redução. Fica mais negativo. E aí? Todo mundo aqui vai dobrar. Se vai dobrar, o 1 vai ficar valendo 2.
O menos 1 vai ficar valendo menos 2. Onde é 0 permanece 0 e todo mundo aqui vai querer dobrar. Tua função continua sendo a curva senoide, só que esticada. Eu disse a vocês, estica ou encolhe. Se eu multiplicar por 3, estica mais. Se eu multiplicar por 10, não cabe aqui. Se eu multiplicar por meio, aí encolhe. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2. 1/3 encolhe. Você diminui o que a gente chama de amplitude, a abertura da senoide, ou aumenta quando você multiplica. Então esta daqui seria a função y igual a 2 vezes seno de x. Não há alteração do período, o período continua valendo 2π, porém a imagem aumenta, dobra na realidade. Se você tinha uma imagem antes de menos 1 a 1, ao multiplicar por 2, ela dobrou, ficou de menos 2 a mais 2. 2 seno de x pode ter uma imagem igual a menos 2, pode ter uma imagem igual a 2. Então eu amplio meu conjunto imagem. Função, quando você multiplica o seno de x, b deforma o gráfico na vertical. Estica ou encolhe. Altera a imagem, não altera o período. Um detalhe importante. Se eu porventura multiplicar por um número negativo, a função seno. Gente, multiplicar por um número negativo inverte o sinal, muda o sinal. Multiplicar por menos 2, além de dobrar, troca o sinal. Onde seno é positivo, vou passar a ter um seno negativo. E onde seno é negativo, vou passar a ter um seno positivo. Então o gráfico vira se eu multiplico por um número negativo. Correto? Você vê o gráfico senoide virado, você multiplicou o seno por um número negativo. E agora o mais chatinho, o exercício 3, que não altera a imagem. Alterar a imagem, como subir, descer, esticar, é o A e o B. Agora aqui o movimento que eu vou fazer é com um arco. Quando a gente fala chatinho, é o seguinte, senoide, seno de x, seria isto. A proposta agora é pegar aqui e multiplicar o arco por 2. Todo mundo tem sensação que isso vai aumentar. Na realidade eu vou diminuir. Porque aqui é eixo x. Não tem eixo 2x. Se alguém vai multiplicar o x por 2, eu vou ter que dar um x menor. Porque alguém vai multiplicar por 2. O cara vai dobrar, então eu devo dar a metade do valor que eu estou habituado. Porque perceba agora o seguinte, né? Se a gente fosse pensar aqui, ó, se 2x é 0 graus, o seno de 2x é 0. O seno de 0 é 0. Se 2x é 90 graus, o seno é 1. Se 2x é 180, o seno é 0. Se 2x é 270, vale menos 1. Se 2x é 360, vale 0. O meu problema, como eu disse a vocês, aqui não é eixo 2x. Aí é eixo x. E aí eu devo pensar, se 2x é 90, quanto é que tem que ser x?
45, metade. Porque quando eu multiplicar por 2 dá 90. E seno de 90 vale 1, mais x é 45. Se 2x é 180, eu sei que o seno de 180 vale 0. Só que o valor de x que eu devo dar aqui é 90. Metade. Para quando eu multiplicar por 2 virar 180 e o seno ser 0. 270, metade. 135. 360, metade. 180. Só o zero que não muda, que 2 vezes 0 é 0. Metade de 0 também é 0. E agora, na hora de construir o gráfico, a gente tem eixo x e a função que é seno de 2x. Se x for 0, a imagem é 0. Se x for 45, que é a metade de 90, π sobre 4, minha função vai ter que assumir o valor 1. Se for 90, a função vale 0. Se for 135, que é 3π sobre 2, vale menos 1. E se for 180, que é π, vale 0. Olha a sua senoide como é que fica. Reduzida. Se antes eu levava 2π para simplesmente aí, né, desenvolver uma senoide, ao multiplicar o arco por 2, eu reduzo o intervalo de π para desenvolver a minha senoide. Diminui o período. Aumenta o ritmo de uma música, música lenta, música batidão, a frequência das batidas são mais rápidas. Efeito de um remédio no coração, o coração está batendo devagar, injeta-se alguma coisa para bater mais rápido. Diminui o período, é multiplicar o arco por um valor. Então aqui nós teríamos a função y igual a seno de 2x. A imagem continua sendo a mesma, não altera a imagem. Imagem dessa função de menos 1 a 1. O que altera a imagem é o a e o b. Este m não altera a imagem. Só que o período da função, e agora é momento de prestar atenção. Quando eu mexo com seno e cosseno, o período normal é 2π. E agora a visão deve ser invertida justamente por causa disso. Se o cara multiplicou por 2, eu tenho que dar a metade dos valores de x. Então o efeito desse multiplicar por 2 é invertido aqui no período. O período vai ficar dividido por 2. O período dessa função é π. Então quer dizer que se eu multiplicar por 3, vou dividir por 3? Sim. Se eu multiplicar por 10, vou dividir por 10? Sim. Vou ficar com uma senoide aqui bem pequenininha. Aqueles riscos que você nem entende às vezes quando vê. Aquelas batidas rápidas. Vai e volta, vai e volta. Aceleração de um carro. Quando você multiplica o arco, deforma o gráfico na horizontal, estica ou encolhe. Altera o período, não altera a imagem. O período sempre é 2π de seno e cosseno dividido por módulo de m. Se m for negativo, não importa. Você divide. Se for menos 2, você continua dividindo por 2, porque módulo de menos 2 é 2. Quando é que vai esticar? Quando eu dividir o arco.
Se eu dividir o arco por 2, na realidade eu multiplico o período por 2. Eu deixo um período bem longo. Certo? E, gente, a aula que vem, a gente vai mexer com isso daqui. Você vai perceber que a gente não vai desenhar muito, e sim fazer a aplicação. Porque agora você tem que começar a concluir comigo. Eu não preciso do desenho. Se eu sei isso, se alguém vier aqui e multiplicar aqui por 3, se perguntar para mim o período, é pegar 2π e dividir por 3. Se alguém fala que somou 10 na função, simplesmente eu sei que a função é de menos 1 a 1. Somou 10, ela desloca 10 unidades. Lá em cima, vale 10 a mais do que antes. Se o máximo era 1, mais 10, 11. Se o mínimo era menos 1, mais 10, 9. Minha imagem está de 9 a 11. Se alguém multiplicar por 2 a função, dobra. Antes era de menos 1 a 1, passa a ser de menos 2 a mais 2. E, senhores, semana que vem, exercícios dessa matéria e basicamente encerro o caderno 8. Para todos, um bom final de semana.